E dando continuidade à nossa rodada de entrevistas com os deputados estaduais e federais eleitos pelo Paraná na última eleição, hoje é a vez do deputado estadual Requião Filho, do MDB. Ele foi o quarto deputado mais votado aqui no estado. Deputado estadual, então, uma boa noite para o senhor. Deputado, obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço. Boa noite, Thaís. Boa noite a você que nos assiste. Deputado, falando primeiro do partido do senhor, né, o MDB, antigo PMDB, teve uma queda no número de deputados. Nessa última janela partidária, muitos deixaram o partido. Ao que o senhor atribui essa queda? O PMDB manter a sua coerência. Os deputados que saíram queriam buscar outros caminhos, queriam apoiar outras linhas de economia e outras linhas de direção da coisa pública. O MDB se manteve coerente e alguns deputados saíram. A queda nas eleições, dessa vez, se deve ao fenômeno que tivemos nessa última eleição, essa polarização extrema entre o Bolsonaro e os demais candidatos, e esse efeito causou uma queda em todas as bancadas. Uma renovação. Uma renovação, mas uma quebra nas bancadas de todos os grandes partidos, do MDB, do PSDB, do Democratas, todos os grandes partidos mais antigos, colocamos assim, sofreram uma quebra muito grande em suas bancadas federais e estaduais. Muitos deputados reclamavam, né, alguns até que deixaram o PMDB, que passaram por aqui nesses dias também, referente ao autoritarismo do seu pai. Eles colocam que, né, de certa forma, quer ter um domínio do partido, quer mandar no partido, se sente o dono do partido. O senhor acha que ele tinha essa forma realmente autoritária quando estava à frente do PMDB? Eu acho que não, mas existe aqui no Paraná uma confusão. Quando se fala de PMDB no Paraná, se lembra de Requião. E sem o Requião, o PMDB no Paraná não existiria. Foi a linha do Requião que nos colocou 3 vezes como governador, fez bancadas enormes de deputados, inclusive esses deputados que reclamam desse autoritarismo, gostavam do pulso forte do Requião quando os colocava em posições estratégicas dentro da Assembleia. Então, eu acho que isso é talvez uma mágoa pessoal por não terem chegado nunca aonde chegou o Requião. Não só por ser seu pai, né? Aproveita a oportunidade também, mas falando também nele como PMDB, que a gente sabe, como o senhor mesmo comentou, que já se associa ao nome dele e perdeu o senador, né? Ele perdeu as eleições ao Senado. O que o senhor acha que aconteceu? Aonde que foi que o PMDB, de repente, o MDB, perdão, tenha errado ali, Requião tenha errado para não conseguir essa reeleição? Houve uma confusão muito grande com a prisão do Beto Rich, essa história de renovação, primeiro e segundo voto, não foi muito bem explicado nessa eleição. Geralmente o TSE faz uma campanha exaustiva até, explicando como funcionam os 2 votos nos senadores. Dessa vez não tivemos. E eu conheço muita gente que veio para mim, me conta depois das eleições, e fala: olha, Maurício, para tirar o Beto Rich eu votei no seu pai e no Flávio Arnes. Então esse segundo voto causou essa confusão e essa diminuição. E também o fator Bolsonaro, que foi muito forte aqui no Paraná. Numa avaliação interna, o senhor acha, de repente, que o impeachment também pode ter colaborado? Porque muitas pessoas, eu falo isso pelas ruas, pelos os políticos que a gente conversa, né? Muitas pessoas atribuem a votação dele em relação ao impeachment pela não reeleição dele. Eu acho que, devido a essa polarização, sim, prejudicou um pouco, mas as pesquisas davam Requião com 44%, 48% dos votos. Então, existia a intenção de se votar no Requião. De repente, essa história do precisa renovar, já está ganho, está tranquilo, prejudicou esse voto. Mas é assim que acontece. A política, são ciclos, e esses ciclos podem ser rápidos ou mais demorados. Eu acredito que o atual ciclo da política brasileira seja um ciclo bem fugaz. Estamos vendo aí, por exemplo, o prefeito Rafael Greca, né, depois de tantos anos retornando à política. Pois é, o Rafael, meu amigo Rafael, não conseguiu se eleger deputado federal. De repente se elegeu prefeito da cidade de Curitiba. Então, a política ela é sempre mutável, né? Ela está sempre mudando e a gente tem que acompanhar isso com um certo receio, porque é necessário mudar, mas é necessário se evoluir. Quando a gente muda e caminha para trás, é meio perigoso.
E falando do MDB num cenário nacional, deputado, pós-Temer, qual a avaliação do senhor hoje do partido? Desgastou realmente, como as pessoas estão achando, de repente, que... Desgastou. Nós tivemos um partido que, até uma brincadeira, né? Quem muda não é o PMDB, quem muda é o governo. O PMDB é sempre governo. E estão lá em Brasília desesperadamente tentando uma boquinha no governo Bolsonaro. Não faz sentido para mim esse fisiologismo. E é essa parte da política que nós, aqui no PMDB do Paraná, buscamos nos distanciar. E eu acho que é essa parte da política que a população está cansada. É essa verdadeira renovação que nós precisamos. Esse fisiologismo precisa ter um fim. Esse toma lá da cá, essa troca de favores, isso precisa ser revisto. Isso faz muito mal para a política, porque os votos ficam no Congresso, aqui na Assembleia também, no último governo, votos de cabresto. Não se tem o debate, não se tem a discussão necessária e as coisas acontecem não porque aquele deputado concorda ou discorda, mas porque ele recebeu um favor para votar daquela maneira. Essa troca de nome também do PMDB para o MDB, acredito que tenha sido justamente para voltar, né? Tirar essa imagem, mudar um pouquinho na questão de publicitária mesmo, talvez? Algum marqueteiro pensou lá, olha, todo mundo, o MDB foi o maior partido das diretas já, que trouxe de volta a democracia para o Brasil, o PMDB está muito queimado, vamos tirar o P e botar só MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Mas não mudou o presidente, não mudou a executiva, não mudaram os cargos, não mudou a maneira do partido se apresentar. Então foi mais ou menos como trocar de camisa sem tomar banho, não adiantou muito. Mudar só o nome não adianta, né? Deputado, agora voltando à política estadual, o senhor comentou já aqui com a gente que fez um trabalho árduo, né, de oposição nesse último governo. O senhor ali estava sempre à tribuna, sempre, né, como oposição dentro da Assembleia. Essa coisa de oposição, para Requião Filho continua agora, essa frente? Vai depender muito mais do Ratinho do que de mim. Veja, eu fui oposição ao Beto Richa. Estava certo? O GAECO mostrou que eu estava. Né? Inúmeros escândalos de corrupção, projetos de lei que foram aprovados nesse tapetão, nesse tratoraço da Assembleia, como da própria Previdência, que agora está se mostrando mais um problema. Tentaram fazer um projeto de lei tampão lá, autorizando o governo a reter o repasse que ele fez de forma ilegal nos últimos anos, que é crime de improbidade. Então, eu não fiz oposição a um governo, eu fiz oposição ao que estava errado e ao que prejudicou o povo do Paraná. Depende agora o tipo de oposição que eu vou fazer com o tipo de governo do Ratinho Júnior. Eu acho que ele já começou errado. A tal lei das privatizações, das PPPs, que foi passada às pressas na Assembleia, que falta agora a sua terceira votação de redação final, é a origem dos grandes escândalos de corrupção no Brasil. De merendas de escola, de construção de obras, de pedágios. Essas PPPs onde o governo entra com todo o dinheiro, assume todo o risco e a parte privada fica apenas com o lucro. Não deu certo aqui no Brasil. Não sei por que insistir nesse modelo. Eu acredito que começamos com o pé esquerdo. Mas, como está na moda dizer, vamos torcer para que dê certo. E a gente sabe que a oposição dentro da Assembleia no último governo deve permanecer agora com certeza como a minoria ali dentro da Assembleia, né? Como estão as articulações, então, para a mesa, deputado? O senhor como oposição, outros partidos ali, temos o Partido dos Trabalhadores também, que sempre se declara oposição ao governo, né? Dentro da formação dessa mesa, agora que as articulações já começaram, claro, né? Oposição também vai integrar ali? Como que está essa chapa que já diz que já está se formada, encabeçada pelo Traiano novamente? Há uma chapa que foi montada por um grupo plural de partidos, praticamente todos os partidos tendo uma representação e tendo um espaço. E houve um ensaio de uma chapa que era uma chapa um pouco mais autoritária. Seria com o delegado Francisquini. Com o delegado Francisquini, com aquela história de eu fiz mais voto, eu tenho mais deputados na minha bancada. E esse jeito de conduzir as coisas não funciona. A Assembleia ela tem que, na minha opinião, estar mais distante do Executivo do que ela está hoje. Mas uma Assembleia sem diálogo interno, ela não funciona. Ela precisa de certos pilares. Sem um desses pilares, que é o diálogo interno com todos os deputados, a Assembleia não se sustenta. Então, o senhor deputado declara apoio à chapa encabeçada pelo Traiano? Sim, seria a chapa plural. A outra chapa seria uma chapa de apenas um partido, de apenas um discurso, apenas uma ideologia
e isso não é, no mínimo, democrático. Deputado, numa avaliação do seu mandato, além desse trabalho de oposição, né, o senhor vai para o segundo mandato agora, né? O quarto mais votado, teve uma votação expressiva, a gente sabe, ainda mais diante dessa renovação, né, que foi grande, como a gente já comentou. Qual a avaliação em questão de projetos que o senhor faz do seu trabalho em prol dos paranaenses? Nós vamos continuar buscando sempre menos impostos e mais empregos. Nós temos no Brasil um problema enorme de desemprego, são 13 milhões de desempregados, um número alarmante que cresceu nos últimos anos. Nós temos falta de investimento em infraestrutura e nós temos uma carga tributária muito grande. Então vamos continuar trabalhando em cima disso. Agora, gerar empregos apenas não adianta. O governo do PT fez isso com a construção civil, quando fomentou Minha Casa Minha Vida. Nós chegamos perto do pleno emprego do Brasil. Todo mundo estava empregado, nós tínhamos uma margem muito pequena de desemprego, que é tratada pelos economistas como pleno emprego. Mas não houve investimento em educação, não houve investimento em especialização de mão de obra, não houve investimento na infraestrutura, não se fez a reforma tributária. Então nós temos que pensar no Brasil e no Paraná como um todo. Geração de emprego, menos impostos, o Estado, nem o mínimo, nem esse Estado absurdo, mas o Estado necessário para que funcione a saúde, para que funcione a educação. Porque se a gente tem uma boa educação e tem emprego, o Brasil se desenvolve. Vai para frente. Já que assim seja, então, deputado. Eu torço para isso. Agradeço a presença do senhor, poderíamos conversar mais, mas nosso tempo é curto. Que tenha um bom mandato, então, em prol dos paranaenses e até uma próxima. Obrigado, Thaís, obrigado a você. E quem quiser nos acompanhar, procura nas redes Requião Filho.